Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, em nossa casa. Aqueles que se vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos também. Sintam-se acolhidos, abraçados por todos. Queremos, neste momento, convidar a todos os nossos irmãos e irmãs presentes para nós formarmos um campo de ação mental para a nossa prece. Vamos elevando assim o nosso pensamento, trazendo na nossa mente a imagem de Jesus, quando de braços abertos diante da grande multidão, ele disse: "Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, fatigados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas." Senhor, neste momento, queremos chegar a Ti, não como cansados e fatigados, mas como eternos agradecidos pelas bênçãos e as dádivas, por tudo que nos concedeu até este momento. O nosso muito obrigado. E assim, amoroso Senhor, em vosso nome, convidamos a falange de espíritos benevolentes que compõem os trabalhadores espirituais desta casa e deste dia, e abrimos o nosso trabalho doutrinário desta noite. Que o Senhor nos guarde e nos mantenha na sua paz. E que assim seja. Então hoje nós temos como tema o esquecimento do passado. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a leitura do esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce. Esta frase aqui é muito importante prestarem atenção. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos seria humilhado diante daqueles que houvessem ofendido. Nós renascemos geralmente no mesmo meio, onde que já habitamos outras vezes, que já vivemos outras vezes. Então, nossos parentes mais próximos, às vezes não são de agora, já vem de um passado. A gente renasce nesse mesmo meio. Então, por isso é que tem o esquecimento do passado, porque se nós lembrássemos, como diz a leitura, às vezes tem aqueles que odiamos numa vida anterior, fizemos mal, ou eles nos fizeram mal, e daí esta lembrança se tornaria um grave problema. Então Deus, na sua soberania e bondade, Ele sabe o que é necessário para cada um de nós.
Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência, as nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez, cada existência, e para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo isso que deve concentrar a sua atenção, porque no que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque as experiências provam que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Então, a leitura nos esclarece realmente sobre este esquecimento, como é importante. E há pessoas que têm grande curiosidade, querer saber o que foi no passado. Por quê? O que isso traria? Nada de bom, de interessante. Há pessoas que procuram até fazer regressão de memória, por tanta curiosidade, querendo saber. Agora, se Deus, na sua bondade, na sua justiça, Ele colocou este verbo para nós esquecermos o nosso passado, o que nós fomos em outras encarnações, é porque é necessário esse esquecimento. Porque essa lembrança traria grandes prejuízos para qualquer um de nós. Já pensaram? A gente está reencarnando no meio junto com pai e mãe, aonde que muitas vezes no passado, por um deslize qualquer, a gente tenha tirado a vida deles, e agora volta ali como filho, para resgatar esse débito do passado? Ou então, se a gente odiou, fez o mal, roubou, fez de tudo as coisas, falcatrua se vê hoje. Né? Se no passado fizéssemos tal coisas,
para determinadas pessoas. Mas como Deus quer o amor e não o ódio, Ele faz com que as pessoas retornem, esses espíritos reencarnem, muitas vezes naquele grupo, onde foram amigos, inimigos ou parentes que muitas vezes, se degladiaram naquele passado. Como hoje nós vimos. Quantos pais, mães, que tiram a vida dos próprios filhos? Quantos filhos que assassinam pai, mãe, às vezes por ninharia, para quererem ganhar herança? Tantas coisas que se vê hoje. No passado também existiam isso. E essas pessoas, quando reencarnaram, eles não vão reencarnar muito distante, não. Vão se agrupar neste mesmo núcleo, entre assassinos e assassinados, entre ladrões e vítimas. E daí, se tivesse a lembrança, como é que iam ficar? Já de berço, o pai ou a mãe já não iam aceitar. E a criança, ao ir tomando conhecimento, ao ir recordando também o passado, ia se tornar difícil a convivência. Então o esquecimento é realmente necessário. É necessário. E nós podemos ter mais ou menos uma certa análise do que nós somos no passado. É só nós analisarmos o que nós somos hoje. Qual é a nossa tendência? Eu sempre penso, eu não me interessa saber o que eu fui no passado. Só sei que boa coisa eu não fui. Não fui boa coisa. Porque senão, estaria mais evoluído. Então não interessa saber. O que interessa para nós, sabe o que o Espiritismo nos traz? Esta força e nos aconselha. Nada de cogitar de passado. Viver bem o presente para preparar o futuro. É isso. Não temos que cogitar o passado, e sim o futuro, porque esse que importa. E o nosso futuro está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Se nós queremos um lugar melhor, um mundo melhor, ter depois uma outra encarnação, uma vida melhor, fazer tudo o que pudermos agora, aproveitar essa oportunidade, porque é uma bênção de Deus a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta de expiações e provas, que está se encaminhando para o mundo da regeneração. Será que nós temos a graça de retornarmos aqui quando for o mundo da regeneração? Tudo depende de nós. Se nós perguntássemos a Jesus, Senhor, eu vou reencarnar outra oportunidade aqui nesse planeta quando tiver da regeneração, o mundo da regeneração, ele ia responder tranquilamente: tudo depende de ti. Tudo depende de nós. É a mesma coisa que se nós chegássemos diante de uma lavoura, uma terra fértil, e nós perguntássemos: será que eu vou ter uma boa colheita aqui? Tudo depende da semente que nós semearmos. Se nós semearmos uma boa semente,
cuidar das ervas daninhas, arrancando as ervas daninhas que podem surgir, nós vamos ter uma boa colheita. Senão, as ervas vão tomar conta. Assim é a nossa vida. Aqui. Tudo depende de nós, está sempre em nossas mãos. Não vamos pensar, porque é isso, porque é aquilo, que muitas vezes nós costumamos lamentar, jogar a culpa num e no outro, né? Pelos problemas que surgem. Porque as autoridades, porque é isso, porque é aquilo, porque é o tempo, porque é nada. Tudo está dentro de nós, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Queremos um mundo melhor, vamos nos melhorar. Vamos aproveitar a oportunidade. Porque informam os espíritos superiores que nas colônias espirituais mais próximos do nosso planeta é grande o número de espíritos que querem reencarnar e não têm oportunidade. E principalmente agora que há os casais limitando o número de filhos, outros nem querendo filhos, e daí por diante. Então, se torna difícil a reencarnação deles. E nós temos essa graça, essa oportunidade que Deus nos deu, de estarmos aqui. Não é uma colônia de férias. Para nós trabalharmos. Por que ele ainda é de expiações e de provas? Porque nós temos um passado de delinquência, um passado que não fomos boas criaturas. E por isso estamos aqui agora, enfrentando problemas, enfrentando pandemia, enfrentando dificuldades, enfrentando dores, doenças e de tudo um pouco. Porque estamos resgatando aquele passado, estamos espiando e estamos provando para nós mesmos a nossa força. Que há pessoas que dizem, o mundo não é de provas. Porque Deus sabe, nós não precisamos provar nada, Deus sabe. Não é para Deus que nós vamos provar a nossa capacidade. É para nós mesmos que nós temos que provar a nossa força, a nossa coragem, a nossa perseverança, a nossa fé. Né? É para nós mesmos. Porque Deus sabe de antemão o que nós temos a capacidade. E por isso nos fala também o Evangelho que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, quando a criatura desanima, vai à profunda depressão, vai ao suicídio, as pessoas dizem, coitado, ele não aguentou o peso da cruz. Era muita dor, era muito sacrifício. Não. Ele não quis, deixou-se elevar, porque a cruz é proporcional à força de cada um. Senão Deus não seria justo. Por que colocar um fardo tão pesado nos ombros tão fracos que não aguentariam o peso? A partir do momento que nós admitimos Deus como um Pai soberano, justo e bom, não temos que admitir uma só vírgula de falha na sua lei. Então, cada um leva a cruz proporcional às suas forças. E Jesus nos ensinou a oração como força, como sustentáculo para
adquirirmos as energias que precisamos. Então, antes de cair no desânimo, nas lamentações, e de dizer, queixar-se, eu não aguento mais, não dá mais para seguir em frente, passamos um silêncio, conversamos com Jesus, oramos, e Ele vem, sem sombra de dúvida, e nos dá a mão e nos levanta. Assim como Ele fez ao apóstolo Pedro, que ficou admirado quando Jesus saiu da barca e caminhou por cima da água. E o apóstolo ficou olhando, admirado, e Jesus estava a uma certa distância, olhou para ele e disse: vem, Pedro, também pode fazer o mesmo. E ele, imbuído naquela força que Jesus deu, chamou ele saiu também da barca e começou a andar. Mas ele vacilou, porque ele lembrou que aquele lugar era muito fundo, não dava para a pessoa tomar pé ali. E ele vacilou, ele disse: meu Deus, se eu afundar aqui, eu vou morrer, porque aqui é um lugar muito fundo. E quando ele pensou assim, ele começou a afundar mesmo. E daí pediu socorro. Daí Jesus veio, estendeu a mão a ele e disse: te levanta, homem de pouca fé. Faltou a fé naquele momento. Então, quando nós temos realmente a fé segura, a certeza dessa bondade divina, nós carregamos a nossa cruz, sem vacilar, e vamos em frente, sem reclamar, achando que ela pesa demais, porque não é. É de acordo com a necessidade, de acordo com as nossas forças. Certa vez, um homem vivia reclamando da vida e dizia que a cruz dele era muito pesada, que Deus tinha que dar uma cruz mais leve para ele, porque era demais. Por ocasião do sono, o espírito toma sua liberdade parcial e o seu mentor espiritual veio e disse: vou dar uma lição desse irmão, desse amigo que está fraquejando. Levou ele para uma colônia espiritual e lá tinha diversas cruzes, simbolizando a força, os problemas, as dificuldades de cada um. E daí ele disse: olha, escolhe uma cruz que tu acha que tu pode carregar. Tu está sempre reclamando que a tua cruz é muito pesada. Pega uma outra e vê que tu pode carregar, então. E ele começou, pegava uma, pegava outra e era toda pesada, e nada. E ele não conseguia. Daí chegou na cruz que era a dele, os problemas dele aqui na terra. Pegou, colocou no ombro e saiu andando. Ah, não, essa aqui é leve, essa aqui eu consigo. Daí o mentor disse: ó, então tu volta para o teu corpo, acorda e pensa bem. Essa é a cruz, a tua própria cruz. Está simbolizado as tuas dificuldades, os teus problemas. Então, em vez de tu chorar, de tu reclamar, tu olha para teu semelhante, teus amigos, teus vizinhos, estão carregando a cruz muito mais pesada. Tu mesmo foi a prova disso agora. E daí ele acordou naquele sonho que ele teve, nunca mais ele reclamou. Procurou fazer prece, procurou adquirir as forças junto à divindade e não mais reclamou. Então é assim nós temos também agir. Não vamos querer pensar no passado, que eu fui, que eu não fui. Esquecimento é esquecimento. Deus botou para a gente não lembrar, para nos trabalharmos no presente, buscando a felicidade para o futuro. Então, essas queridas irmãs e irmãos, era isso que nós tínhamos para essa noite. Não vamos segurar muito os irmãos, ainda temos um minutinho, mas vamos
Parando por aqui, convidando os médios para que se preparem para o passe, e os irmãos agora vão mentalizar Deus e Jesus, vão concentrar-se e mentalizar um ser espiritual aureolado de luz, com as mãos estendidas sobre vossas cabeças. E assim, com a chuva que hoje veio sobre as bênçãos de Jesus, também aqui vem uma chuva de energia, na forma de pétalas de rosas brancas, que vai caindo sobre a cabeça de cada um, e como se fosse um capuchinho de neve, vai se dissolvendo e vai adentrando ao crânio e se espalhando por todo o corpo, numa forma de energia, uma energia curadora, uma energia calmante, tranquilizadora, uma energia de paz, uma energia de bem-estar, de alegria, uma energia que faz despertar para a realidade da vida. E assim nós estamos neste momento, todos energizados por estas energias benevolentes que o Senhor, na sua misericórdia e amor, dispensou a todos nós. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela luz que nos ilumina, pelos amigos que nos cercam, pela casa de oração que nos acolhe. Obrigado pela vida, pela saúde, pela paz, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Nós te louvamos e te agradecemos. Sê conosco, Senhor, acompanha-nos hoje e todo sempre. E que assim seja.